alegria! Muito tempo tentando ficar ao vivo aqui, mas aí tive uma paciência porque é o primeiro oráculo da pura vida acontecendo de 2026. E vamos aqui respirar, se ajeitar, avisar no nosso grupo da Amarcura que eu consegui, que eu estou ao vivo. Deixei até a mensagem engatilhada aqui. E assim é a pura vida acontecendo, não é mesmo? Para quem não sabe, eu sou a Vanessa Panambi, astróloga e taróloga. Trabalho com uma técnica chamada Amarcura, que envolve muitas magias, além de astrologia e oráculos. E em 2026 a gente está prontíssima para botar para torar, porque agora é o momento da gente ajustar muitas coisinhas, colocar as mãos à obras. Então, assim, não vou conseguir me abanar e falar e ler e costurar, mas quero falar principalmente sobre essa semana de 12 a 18 de janeiro. Esse momento que a gente está aí retomando os nossos trabalhos, reorganizando as nossas agendas e rotinas. Só que o céu ele não está pedindo exatamente o que nós desejamos, o que nós queremos, mas o que é possível estruturar. Então vamos olhar para o nosso cenário para ver o que a gente precisa liberar ainda de resíduo lá de trás, o que a gente precisa abrir caminho e os conselhos aqui de Dona Sete Saias para a gente atravessar com um pouquinho mais de perspicácia, inteligência, algumas situações que são de ajustes, mas se a gente pensar nesse ajuste mais saturnino, que é o regente de Capricórnio, porque a gente tem uma lua nova em Capricórnio que vai nos trazer muito a necessidade de desenvolver esses atributos, a gente também entende que alguns ajustes eles são cortes de foice, eles mexem nos nossos ossos, eles movimentam questões silenciosamente que quando se materializam, quando encarnam, são extremamente transformadoras. E esse é o momento de entender que tudo que vai clareando a respeito das nossas bases, das nossas estruturas, se torna um imã. E esse imã, inicialmente, ele atua de forma estratégica e silenciosa. Então, o céu astrológico do momento, ele está se encaminhando para essa alunação em Capricórnio, que é o momento onde a Lua e o Sol estão na mesma posição, nos mesmos graus, no mesmo signo. E é o céu colocando esse marco. Olha, dia 18 de janeiro é bom a gente organizar os nossos feitiços, aproveitar que é um domingo, organizar nossas magias, fazer um ritual com Dona Sete Saias. A gente falou sobre o ritual do silêncio em dezembro do ano passado, ele foi tão profundo que de fato tudo ficou em silêncio para eu poder reorganizar internamente. O ritmo de trabalho vem sendo outro, a forma como eu consigo compartilhar situações vem sendo de uma forma mais homeopática. Mas a gente sabe o que precede as grandes mudanças e é justamente isso. Então no dia 18, onde a gente começa a receber essas alterações de ciclo, esse marco, é muito importante que a gente olhe para o nosso planejamento. Não é para exatamente colocar promessas ou colocar nossos pedidos, mas para nos atravessar esse comprometimento com o nosso corpo, com o nosso tempo, com as nossas escolhas, com as nossas estruturas, com o nosso destino afinal. E Capricórnio, ele tem exatamente essa qualidade de testar a nossa maturidade. Testar naquele sentido de o que você faz mesmo quando ninguém tá vendo? O que você pensa realmente sobre as coisas, mas você não fala? O quanto você se compromete com aquilo que você coloca como importante? E aí, quando a gente começa a entender que esse alinhamento de rotina,
e de energia também é permeado por uma certa negligência com a gente mesmo e não com as demandas externas, esse silêncio ele encaixa muito bem essas situações, onde tudo que é excesso, tudo que gera distração, tudo que gera ruído, pede esse silêncio como medicina, como força, como base de aterramento, para gerar uma força de equilíbrio. Então, por mais que estejamos todos retomando as nossas rotinas e coletivamente olhando para esse modo pós-férias ou transitando para isso, ainda não é sobre acelerar, porque de fato o que a gente vai encontrar no final dessa alunação, ali por 20 de fevereiro, o que a gente vai encontrar é um aceleramento natural das coisas. Então é bom que a gente esteja bem planejado para lidar com o inegociável, o imprevisível, porque a gente vai precisar de força física, mental e emocional para sustentar as mudanças que já vêm em fevereiro. Então, ao invés da gente tentar acelerar o processo para que o ano comece logo, para que as coisas se desenrolem logo, aprende a sustentar o processo daquilo que já está acontecendo, porque a gente tem um fator, um dado, um trânsito astrológico, um marco muito importante que nos simboliza essa dinâmica, que é Saturno e Netuno em conjunção no grau 0 de Áries. Isso, de certa forma, é comum, o fato deles se encontrarem de vez em quando é comum, mas no grau 0 de Áries já não é um fator tão comum. Então, simbolicamente, isso nos traz essa frequência de... Tem coisas que vão começar a encarnar na matéria de um jeito que a gente nunca viu. Se Saturno é o nosso ancião, se Saturno é aquele que estrutura, arquitetura, o nosso próprio destino, ele vai nos mostrar limites sobre as nossas estruturas e aonde a gente realmente tem ou não uma certa maturidade. E Netuno nos coloca profundamente em contato com o que podemos considerar divino ou apenas uma tecnologia do nosso próprio inconsciente. Como a gente se relaciona com a fé e como a gente se relaciona com as ilusões, como a gente dissolve, dilui os processos emocionais e o quanto nossa sensibilidade ainda repercute esses processos. E Áries vem como essa primeira iniciativa, esse primeiro acender, essa primeira faísca, esse primeiro esse estralo aqui. Absolutamente algo se inicia de um lugar muito impulsivo, seria a palavra. Então, essa conjunção que a gente tem aí, tô falando de uma semana onde a gente está se preparando para isso, mas que vai se encaminhando também para esse lugar do sonho que pede forma, mas não pede forma porque a gente acredita muito que merece realizar nossos sonhos. Não só por isso, mas porque a gente planeja, olha a estrutura, acerta as arestas, a terra, se coloca firme, presente, encarnado, encarnada, porque a nossa fé será testada cada vez mais que nós estejamos direcionados e focados em realizar aquilo que faz parte do nosso destino. Por quê? Não depende apenas de fé. E esses movimentos de testes, de demandas, de empecilhos, de ruídos, de situações estranhas acontecendo de alguma forma, é o invisível detectando os movimentos que você precisa tomar melhores decisões. Então, ao invés de se colocar como vítima das situações, observa quais são as negligências que você tem com você mesmo nesses momentos que minam aquela energia que você tinha de muito da maravilhosa quando tudo começou, mas quando tudo começou a mostrar
que isso teria um preço, que isso teria um certo tipo de sacrifício, tinha que abrir mão de alguma coisa, se não é por aí que você acaba pensando novamente em boicotar esse sonho que pede forma. Então, de alguma forma, eu sinto é algo muito importante para traduzir as coisas. Eu sinto que acabou o tempo, eu sinto que um outro tempo está para começar, eu sinto que as coisas vão se desenrolar assim, assim. Só que quando a gente entra nessa alunação em Capricórnio e com esse aspecto, tem outros, mas eu não quero me delongar nisso para a gente poder olhar para os símbolos das cartas. E quando a gente tem outras dinâmicas para sustentar esse processo, a gente vê que não é mais sobre apenas acreditar, confiar, sentir, que isso já foi, já aconteceu. Já são anos, às vezes, fazendo justamente esse movimento para então chegar agora e falar, tá, mas você acreditou, você confiou, você desenhou, você falou, mas você sustenta, você banca, você reina nessa situação, nessa escolha, nessa mudança. E aí que a gente tem esse lado menos romântico que a realização também traz, e o céu mostrando que tem um início absoluto de algo que não vai dar para desver, que você sabe que você vai ter que ir para frente com aquilo, porque senão as outras situações todas elas vão ficando muito incômodas. E aí o nosso oráculo semanal traz a carta do renascimento. Olha só, o renascimento diz assim: você é um agente do renascimento do planeta por meio do seu ser. Quem percebe esse fato em toda a sua profundidade, vê a eternidade em cada flor, em cada estrela, em cada árvore. Em outras palavras, você agora pode sentir o seu corpo e as suas células por meio da luz amor eterna, que conhece a unidade do seu corpo tão bem quanto de todos os outros corpos. O renascimento pode ser ou não doloroso, dependendo da sua capacidade de abandonar a ideia de que todo o desenvolvimento ocorre de modo vagaroso e sequencial. O renascimento é uma mudança repentina de percepção, que de temporal passa a ser eterna. Deixe a luz amor permear o seu ser por meio dos poros das suas membranas celulares. Essa é uma aventura pelo desconhecido. Você é um ser único e, ao mesmo tempo, universal. Transcenda o tempo e busque uma nova criação. Quando fizer isso, outras pessoas o imitarão e o planeta poderá renascer. Dinamize o desenvolvimento, visualize e sinta o renascimento como um útero radiante de coração, canalizando luz para locais sagrados ao redor da Terra. O renascimento diz: dinamize o desenvolvimento e rompa o casulo do sombrio confinamento. Revitalize a sua alma. E a afirmação que essa carta traz, da cura vibracional prática, é: eu estou renascendo para o meu ser eterno e vivo me surpreendendo, criando a partir do que não conheço. Esse resumo é maravilhoso. Renascer, o que é o ser eterno? É o lugar onde você está alinhado com o seu destino, renascendo para aquilo que você sempre foi. E eu vivo me surpreendendo por quê? Não porque as coisas estão fora do meu controle, eu não saio como planejado, mas porque quando eu libero o controle e não fico só na fé de que as coisas vão ser como eu sonho, eu vivo a pura vida acontecendo. E isso me gera pequenas surpresas, porque eu estou presente o tempo inteiro. E isso me permite criar a partir do que eu não conheço. Eu não fico buscando coisas conhecidas para fazer aquilo que eu já sei qual é o resultado. Eu busco usar justamente aquilo que é o inesperado para aprender comigo como é que eu vou responder àquela situação que eu não tenho referências. Então, muito das nossas dinâmicas de renascimento, elas se concretizam, se manifestam quando a gente deixa para trás essa ideia de que a gente só pode trabalhar, se relacionar, fazer quando a gente conhece,
quando a gente sabe como funciona. E aí, quando a gente vai aprofundando as situações, com base no nosso desenvolvimento, autoconhecimento, história, você vai vendo que quanto menos referência você tem, melhor você deixa para trás as situações traumáticas, não compreendidas, não vivenciadas de forma íntegra, e mais a gente vai aprendendo, desenvolvendo, realizando. Ah, mas eu não sei como fazer isso, eu não tenho uma referência, todas as situações foram péssimas nesse sentido na minha vida. Ótimo, você não vai precisar delas, você vai usar com base na surpresa, no inesperado, e só melhora. Então, com essa iniciação acontecendo astrologicamente, a gente vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto coletivamente quanto individualmente. Sonhos que pareciam coisas invisíveis, virando missão de vida, tomando o rumo das coisas, situações que eram ideias se projetando, encarnando, se materializando. Isso não quer dizer nem bom nem ruim, quer dizer que as coisas acontecem, se materializam com muita intensidade, da mesma forma que ilusões caem. A palavra que veio aqui, que ocorre aqui, é depressivamente no chão, como profundamente. As ilusões caem ao mesmo tempo que os sonhos se elevam. Isso não é nada fácil para os nossos paradigmas mentais, sociais, culturais, porque a gente vai precisar sair dessa ideia de karma, de punição, de o que eu fiz de errado, para desmanchar esses ruídos, essas confusões e entender que a gente está sendo cada vez mais colocado, onde a nossa própria consciência nos coloca, lembrando, individual e coletivamente. Então a gente tem um Ori que é soberano, individual e coletivamente. Quanto mais a gente nos devolve essa soberania, quanto mais a gente nos traz para esse lugar de centro, não de centralizador das situações, mais a gente consegue vivenciar essa experiência das trocas de pele, desses renascimentos que estão prestes a iniciar agora, de forma que a gente compreenda que renascer não é só começar algo novo, é você fazer um acordo com a sua alma, com a sua consciência de que você não vai mais voltar para suas versões antigas. E geralmente o que nos dói, o que dói é você iniciar algo novo e não poder mais recorrer às suas referências antigas, mesmo que o algo novo seja maravilhosamente melhor do que as situações antigas. Então, essa reprogramação de identidade, ela expõe muito esse lugar de por que é que você vai continuar contando essa história sobre você se você não é mais a mesma pessoa? Por que é que você vai ficar se enganando de que tudo está bem se você não resolveu uma situação lá do passado e você continua querendo agir com a vida sob essa versão antiga? Então, quando o campo decide que não negocia mais com o mínimo, você vai perceber em qual área você de fato está renascendo, mesmo que ainda esteja ou seja em silêncio, por escolha ou não. De qualquer maneira, o renascimento ele atua através das formas. Então, quando a gente vai criando e estabelecendo ritmos, rotinas, hábitos, a gente vai dando forma para esse renascimento, dando rota e fazendo com que pequenas decisões sejam trilhas do nosso destino. E aí, é justamente disso que fala a nossa carta da mochila. Hoje eu trouxe uma versão do tarô mitológico, que eu retorno às leituras com o tarô mitológico, porque foi o primeiro, né, tanto que ele tá aqui bem desgastadinho, primeiro tarô que eu usei, ele já tem quase seus 21 anos, por aí. Então,
nesse processo da gente olhar para o tarô mitológico como carta da mochila, hoje a gente tem o 5 de copas. E o 5 de copas, ele fala bem desse efeito antes, pré-renascimento, né? Eu gosto de observar que nesse processo aqui, eu vou deixar a carta aqui enquanto eu faço essa breve introdução do 5 de copas. Este 5 de copas, ele tá retratando as consequências da traição de Psique. E Eros tá dando no pé ali. E ela fez esse processo todo aqui, tá desesperada, porque antes do 5 de copas vem o 4 de copas, quando as irmãs dela estão lá fazendo a cabeça dela, né? Botando um monte de medo, não sei o que, não é bem assim. Aí Psique faz o rolê seguindo as vozes da cabeça dela, vulgo irmãs, se desespera depois e quando ela vê a situação tá toda escangalhada. Mas olha que observação útil que a gente tem aqui. E tem uma taça que está intacta bem aqui no cantinho. Então a gente sempre passa por situações que a gente vai relembrar se a gente se arrepende, se a gente viveria de novo a situação lá do passado, coisas que tem a ver com que a gente, com pessoas, com tipos, qual é o nome? Com uma outra personalidade que a gente também já teve no passado que não tem mais, e que traz esse sentido de liberação, né? Essa situação, como ela tá lá na nossa mochila, é uma situação que acabou faz tempo e que você pode até ter na sua mente de que isso está muito bem resolvido, que talvez nem fosse essa situação, esse relacionamento, mas é isso mesmo. Você acredita tanto que isso foi resolvido que você foi para frente mesmo com as taças ali todas jogadas. Esse luto parece que ele já cumpriu a sua função, mas tem uma tristeza, uma melancolia, um negocinho assim que fica ali, que é aquela história que a gente falou ali no início. Só você sabe quando você tá sozinho, sozinha. Só você sabe o quanto aquilo ali ainda pega, quais são os movimentos que você faz, para onde você olha, o que você busca. E aí a gente tem essa primeira perspectiva da mochila, né? Tem uma taça que ainda tá de pé. Só que você precisa, virar o copo, ou jogar na terra, ou beber o conteúdo. É uma consciência presa no que caiu, uma consciência presa no que não dá certo, no que não é para você, em todas essas referências antigas. Então, o 5 de copas, ele fala, para de revisar a vida agora como se você fosse a pessoa antiga, como se você estivesse numa conversa antiga, como se você estivesse num cenário que não existe mais. Para de ficar imaginando como seria a sua vida se você tivesse tido um plot twist, um final alternativo naquela situação. Para de consumir tristeza como se fosse a sua identidade. Então você precisa defender determinadas ideologias para apaziguar esse luto, você precisa defender determinadas pautas e compartilhar determinadas... qual é a palavra? Compartilhar determinadas posturas, seria isso, para dizer que justifica você se sentir de determinado jeito, mesmo que no fundo, quando você está sozinho, você sabe que não. Que você preferia não falar, não compartilhar, não defender determinados lugares, porque você queria mesmo estar se sentindo de outro jeito. Então, o 5 de copas, ele é aquele pedido de você abrir a mochila e falar: essa energia do passado estava aqui só por causa desse papelzinho? Sim. Mas era ali onde você embrulhava todo o seu poder. E quando a gente faz esse movimento, dá essa sensação, né, de que a mochila então ficou vazia? Então não tem mais nada para eu levar? Não, mas também não teria outra forma de você colocar coisas novas e de você ter espaço. E essa é sempre a conversa de por que a gente tem essa posição da carta da mochila no nosso oráculo semanal. Porque aí a gente tem os namorados.
E olha que interessante, ou não, ou sim, né? Mas a carta dos namorados, ela já tá aqui nos falando sobre uma dúvida, sobre uma escolha, que a gente tem pares, a pedido do caprichoso Zeus, para que ele escolha quem é a mais bela mulher, é Hera, é Afrodite, é Atenas, né? Então ele tem essa missão, ele tem que cumprir esse processo, porque mas Hera, Afrodite e Atenas, elas são simplesmente mulheres completamente diferentes, trazem arquétipos muito são muito complementares, mas são muito distantes para que se faça uma escolha como se comparando. Hera vai trazer o poder, o status, a segurança, a estrutura. Agora pensa que isso simbolicamente, né? Se a gente está numa carta de abre caminhos e Afrodite aparece também falando, mas você pode ter esse prazer, você pode viver no desejo, você pode viver no magnetismo. E a Atena fala, tá, mas e a visão, a inteligência, a estratégia, o propósito, onde é que fica? Então a chave da carta dos namorados nesse contexto, de a gente colocá-la como abre caminhos, é que você decidir por inicialmente qual dessas três estruturas, dessas três narrativas, destes três caminhos, você vai priorizar. O caminho se abre quando você escolhe, tá? Eu vou focar nisso aqui agora. Não vai ter jeito. Só que essa escolha, como ela é uma escolha que gera um compromisso, né? Vamos imaginar que ele não está fazendo essa escolha por livre e espontânea vontade, ele tem um compromisso ali. Ela não pode ser feita por carência, ela não pode ser feita pensando apenas, eu vou escolher isso aqui rapidinho, porque isso aqui é o melhor, é o mais fácil, assim, me preenche, eu já resolvo essa coisa da mochila que eu acabei de tirar e vambora. Não, é uma escolha de rota, você sabe que aquilo ali vai, de fato, pegar muito no resto do seu ano. Então, quando a gente para olhar para essa dinâmica aqui de uma dúvida real, você vai entender o que você está escolhendo só pelo brilhinho que aquilo dá temporariamente, ou se você está escolhendo pela soberania que teu Ori tem em relação ao seu destino. E o mais importante é que, já costurando aqui com a tríade do baralhinho, baralhinho é uma forma carinhosa de falar de Maria Padilha, mas que quem responde é a Dona Sete Saias. São as cartas de boas notícias. Olha lá os vícios e teimosia. E viagens ou mudança de vida. Olha que tríade boa para falar sobre essa escolha, né? Tá, eu tenho uma escolha aqui para fazer, eu tenho que colocar uma prioridade, tenho que focar, tenho que decidir se eu vou fazer mesmo isso ou não vou. Se isso aqui vai ser o mais importante, prioritário para eu começar o ano, mas o que pega aqui? Então, primeiro que até domingo, dia 18, tem resposta chegando, né? Sempre vem uma informação, uma troca, um oráculo que você abre, uma conversa que você tem, uma mensagem, um convite, uma confirmação, um sinalzinho. Aguenta que o campo mostra que vem alguma notícia para reforçar isso, mas é importante que você olhe já para qual o tipo de decisão que precisa ser tomada. E aí que a gente tem vícios ou teimosia, né? Vícios ou teimosia sempre vai nos falar desse lugar de não adianta você pedir isso e na hora que você receber, você continuar agindo igual. Comportamento é um vício. Vício de duvidar é um vício. O vício de sofrer antes por conta de uma ansiedade é um vício. O vício de se distrair com o celular enquanto você podia estar fazendo outras coisas. O vício de você ficar reclamando quando uma coisa boa já chegou. O vício de você contar aquilo que acabou de chegar na sua mão para as pessoas é um vício. Então aqui a gente fala sobre vícios emocionais mesmo, né? Não adianta receber uma boa notícia e continuar vibrando no mesmo padrão.
não adianta o céu se abrir, uma oportunidade nova chegar, uma coisa encarnar na sua frente e você falar, não, porque eu não tenho como, eu não tenho condições, eu vou me fechar porque não é para mim. Então, quando a gente começa a liberar os nossos vícios de comportamento, a gente também para de insistir no que nos diminui. Você para de insistir no que te diminui quando você consegue alterar alguns comportamentos seus. E essas viagens ou mudança de vida aqui, né? Viagem e mudança de vida é o que nos desloca, que faz a gente ir para o lugar real de mudança. Ou seja, por mais que tenham coisas para acontecer, respostas para você receber, confirmações, questões materiais para se organizarem, isso só é efetivo se houver essa virada de chave aqui. Essa mudança prática, ela vem a partir de uma mudança prática de um comportamento seu que já está te incomodando. Então, renascimento é todo um processo de mudanças concretas. Não é só ter um monte de insight, nossa, até aquela sensação de que você está se preenchendo e está fazendo coisas porque você tem boas ideias e bons insights. É um deslocamento de rota mesmo. E a notícia boa, ela sempre vem, né? O importante é a gente estar pronto para notícia boa. E estar pronto para notícia boa é parar de insistir nas velhas notícias, nas velhas estações de rádio. Porque a pura vida acontecendo, ela sempre quer movimentar a gente para o melhor. Então, quando a gente consegue renascer, a gente vai abrindo mão dessa nostalgia que contamina a nossa presença e os presentes. Vai aprendendo a escolher sem carência, porque, olha, enxerga para a própria carência quando vai fazer uma escolha. E se movimenta sem tanta teimosia. Muitas vezes as pessoas acreditam que estão se movimentando com sabedoria, com um certo resguardo, pela forma e pelo comportamento que elas têm, mas na verdade é uma teimosia muito grande, porque a vida já mostrou que aquilo é para ela, que aquilo faz parte do caminho, mas tem uma teimosia em querer provar que a versão antiga está mais certa, que as coisas eram melhores antes, que ainda pode ter um final diferente aquilo lá atrás. Então, se tudo isso toca nosso campo, bora renascer, que a pura vida acontecendo segue sempre em frente. Eu vou deixar isso aqui gravado, como eu falei, o meu Instagram ele está bugadíssimo, eu não conseguia ver quando eu estava online, não consigo ver quem está aqui, eu fico com a tela que eu sei que eu estou ao vivo, e eu deixo gravado e depois vocês me contam se isso fez sentido, como é que estão as coisas aí. Lembrando que até março, no Ano Novo Astrológico, eu estou abrindo as leituras anuais com Dona Sete Saias com muita alegria. São leituras que estão sendo elaboradas de uma forma bastante intensa, porque eu sento, canalizo e escrevo. Eu tenho as minhas pausas para movimentar as energias com as magias, volto, escrevo. Só que esse documento impresso em mãos, para você abrir todos os meses do seu ano de 2026, bálsamo, maravilhosidade, recomendo. Então fica aqui esse convite para quem ainda não solicitou a sua leitura anual 2026. E semana que vem estamos de volta com mais Pura Vida acontecendo. Besitos e hasta luego!